Olá, terceiras séries do Mira Marroquim, como vocês estão, amores? Eu estou aí, né, voltando depois desse contratempo de saúde com meu esposo, né? E aí vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de redação. Hoje, que é dia 27 de outubro, nós vamos lá para a página 48 do nosso módulo 1 de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação. Que bom estar de volta com vocês. Vamos lá? Bem, gente, nós na aula passada lançamos esse tema, os impasses no combate à depressão na adolescência. Lembrando, né, que eu apenas sugeri que vocês trabalhassem a introdução e o desenvolvimento. Não fizesse a conclusão. A conclusão é a nossa aula de hoje, tá? Mas vamos somente deixar claro que quando a gente fala os impasses no combate à depressão, eu não vou falar do conceito da depressão, o que é, tá? Enquanto doença, eu vou falar quais as dificuldades de detectar para poder combater essa depressão, ok? Eu lembro que eu trouxe para vocês, a gente viu um pouco dos sintomas, de como detectar, né? Deixamos ver aquele fluxo de ideias que levava ao que a depressão pode causar, que é no caso o suicídio, né? E depois de toda a análise de alguns slides, eu propus para vocês a estruturação da dissertação. Lembrando, começamos pela introdução, né? E vocês podem começar com qualquer uma daquelas que a gente já trabalhou naquela folhinha, né, de modelos de introdução. Mas a gente poderia lançar uma tese, trabalhar a problemática, contextualizar. Eu sugeri que a gente começasse dizendo assim: a depressão é um tabu para grande parte da sociedade, né? E depois que a depressão está diretamente relacionada ao suicídio, né? E que isso tem trazido um crescimento de forma expressiva entre os jovens. Aí o que foi que a gente viu depois? Eu pedi para que vocês, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, começassem, é uma sugestão, né? Mas que começassem apontando que a depressão está ligada ao aumento de casos de suicídio, que a depressão ela é catalisadora de outras doenças e que a perda de vínculos afetivos, violência doméstica ou doenças mental ou física colocam o adolescente em situação de vulnerabilidade. Foi isso que a gente pediu para o parágrafo 1 de desenvolvimento. E aí, o parágrafo 2 do desenvolvimento seria aquele que a gente geralmente sugere para você utilizar uma exemplificação, ou seja, um dado estatístico, ou fazer uso de uma citação, né? Falar o pensamento de um filósofo, ou a frase de um pensador, de repente trazer contextualizar a história de um livro, de um filme, né? Ou de alguma notícia de alguma celebridade que você viu, mas sempre, gente, contextualizando a temática, né? A tese que você está defendendo com esses assuntos que fazem parte da tua visão de mundo, ok? Agora sim, vamos colocar a mão na massa. A nossa aula de hoje é a proposta de intervenção, a solução para esse problema. Mas antes, eu quero somente trazer para vocês uma análise feita pela Folha de São Paulo, e ela traz aí dois depoimentos. Um de um psicólogo, na verdade uma psicóloga, né, que é a doutora Cristiana Renner, e o outro é o doutor Antônio Geraldo, que é um psiquiatra, tá? Da Associação Brasileira de Psiquiatria. Vamos olhar os dois? Parece óbvio, mas os pais têm que sair da Netflix, do WhatsApp, do Facebook e olhar para os filhos. Uma dica importante e eficaz é fazer uma refeição por dia com a família unida, porque eles vão observar se o filho está cabisbaixo, irritadiço, com problemas na escola. Isso é o que afirma a psicóloga, tá? Já o psiquiatra disse assim: o diagnóstico precisa ser feito com um especialista em adolescência, já que nem toda medicação para a depressão é adequada para essa fase, quando o cérebro, rins e fígado estão em formação. Mas é importante tratar, porque não tratar também causa prejuízos ao cérebro. Então, gente, a psicóloga ela trouxe o lado humano, né? Aquela coisa do diagnosticar, de você sentir
ti, dentro da relação familiar, como você diagnosticar, como você perceber os sintomas e para poder ajudar, né, quem está próximo de você. Já o psiquiatra ele mostrou o lado, né, enquanto doença, né, enquanto situação de saúde, né, que é preciso tratar, porque aí, olha, os órgãos estão todos em formação e a medicação ela tem que ser adequada, tá? Olha aí como são importantes. Bom, gente, chegamos na nossa conclusão, a proposta da aula de hoje. Proposta de solução, tá? É a intervenção. O que é que você vai fazer? Você vai reforçar sua tese, você vai expor o teu ponto de vista, tentando responder a 4 perguntinhas básicas, tá? Quem é o responsável? O que deve ser feito? Como deve ser feito e para quê? Tá? Qual é a finalidade? Então, se você conseguir, dentro do seu parágrafo, responder essas 4 perguntas, independente da tua ideia, a sua proposta de intervenção, tá? Perfeita. Vamos analisar essa? É só um exemplo, tá? Dessa maneira, por meio de um curso, cabe ao Ministério da Educação, juntamente ao Ministério da Saúde, identificar os fatores de risco, estabelecendo linhas que estimulem a autoestima dos adolescentes, criando espaços de diálogos para eles sobre a depressão na adolescência. Amores, vamos analisar esse trecho? Olha. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Olha só. Respondendo a primeira pergunta. De quem é a responsabilidade? Olha aí, Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Saúde. O que fazer? Eu disse aqui, ó, por meio de um curso, né? Poderia ser palestras, poderia ser campanhas publicitárias, poderia ser campanhas nas mídias, nas redes sociais, enfim. E fazer, a gente respondeu quem e o que, né? Agora, como? Como seria feito esse curso? Né? Identificando os fatores de risco, tá? Estabelecendo linhas que estimulem a autoestima dos adolescentes. Agora, para quê? Qual é o objetivo? Criar espaços de diálogos para eles sobre a depressão na adolescência. Entenderam como vocês vão fazer? Criem aí um parágrafo de conclusão, lançando a sua proposta de intervenção, tentando responder o quem, o que, o como e o para quê. Beijos, amores, e nos vemos na próxima aula.